Olá, seja muito bem-vinda, bem-vindo a mais um podcast Dissimulados Arrependidos. Hoje vamos falar sobre vazamento de informações. E no episódio anterior do Dissimulados, um analista de compras vazou informações confidenciais, escopo técnico, fornecedores envolvidos de uma grande concorrência a um terceiro, a um lobista. E ele disse o seguinte: olha, não foi nem por maldade, ele não tinha nada a ver com isso, mas eu acabei aceitando dinheiro. Pois então, a fraude informacional é aquela quando a pessoa utiliza, vaza informações confidenciais da sua organização para quem não deveria ter essas informações. Esse tipo de fraude é extremamente impactante e, ao mesmo tempo, muito difícil de ser analisada e até mesmo identificada. E sabemos que hoje, para qualquer organização, a informação é um dos principais ativos que ela tem. Então, bora lá analisar essa fraude ocorrida por vazamento de informações. As histórias contadas neste podcast são baseadas em eventos reais. No entanto, para proteger a privacidade e a confidencialidade dos envolvidos, os nomes dos indivíduos e das empresas foram alterados. Qualquer semelhança com pessoas ou entidades reais é mera coincidência. Olá, sou Renato Santos, fazendo minha autodescrição. Sou um homem branco, cabelo, barba e olhos castanhos. Estou vestido uma camisa azul, uma calça bege, um tênis preto. E sou o líder da frente de educação da S2 Consultoria. Olá, eu sou Alessandra Costa. A minha autodescrição, eu estou com uma calça azul marinho, uma camisa azul marinha com estampas, cabelos e olhos castanhos claros e pele branca. Eu sou líder do PIR, embaixadora do teste de integridade na S2 Consultoria. Olá, eu sou Mário Júnior, estou fazendo a minha autodescrição. Sou um homem branco, cabelos castanhos escuros, olhos castanhos escuros, estou de camisa azul e calça azul com sapato preto e sou líder da área de investigações corporativas da S2 Consultoria. Só fazendo uma breve correção na autodescrição do Mário, é que ele esqueceu de falar que tem mechas brancas no cabelo. E ele esquece isso de forma proposital, né, Ale? Já virou um charme, né? As Não, mechas. não é charme, não. É a idade. É idade mesmo. Só que ele omite essa informação. Daí que é a importância de ter informação realmente real, né? Porque senão. Agora, Mário, o Renato está provocando aqui etarismo, hein? Etarismo, e só lembrando que ele esqueceu de falar da barba branca dele também, né? Não, minha barba, na verdade, ela não é branca, assim, é um castanho claro, É quase que você estava assim. tomando leite e você mergulhou na caneca, né? É. Muito bem. Vamos começar então falando sobre vazamento de informações, com o primeiro dilema. E aí, só recapitulando, para quem não ouviu ou não assistiu o nosso podcast, ele sempre parte de situações reais e a gente traz aqui sempre três dilemas, né? Três dilemas sobre o tema, e esses dilemas a gente vai abordando com uma análise do PIR, que é o nosso teste de integridade, com uma abordagem sobre o processo de investigação desses casos e também utilizando a ciência comportamental para buscar, ou na verdade propor, uma ponte de ouro, ou seja, como que é possível mudar o comportamento da pessoa se fosse possível voltar ao passado. Então a gente sempre traz aqui essas situações de forma muito prática, muito incisiva e pragmática. Então, o primeiro dilema sobre vazamento de informações é a retribuição de mercado. E aí a gente traz para apimentar, né, esse dilema, a pergunta que é realizada no PIR aos nossos participantes quando passam pelo simulador de dilemas éticos. Lembrando que o simulador tem como objetivo entender os gatilhos comportamentais. O que leva a pessoa a tomar aquela decisão quando ela está numa pressão? E a pergunta é a seguinte: fornecer informações confidenciais da organização para colegas do mercado é uma forma de retribuir informações recebidas anteriormente?
E aí, para compilar as respostas, nós usamos um agente de IA que foi buscar relatos dos participantes que fizeram parte da pesquisa Pentágono da Fraude. Eu só compartilhei porque ele sempre me ajuda também. No mercado é assim, um troca com o outro. Ninguém sobrevive sozinho. Eu não ganho nada com isso. Só mantenho o relacionamento. Se ele me confia, por que eu não confio e não retribuiria ele? Pois então, aqui temos a racionalização. A racionalização é um dos elementos do Pentágono da Fraude. Então, o Pentágono da Fraude, para quem não conhece, é uma pesquisa que fizemos com base nos fraudadores confessos, e aí a gente conseguiu identificar alguns gatilhos comportamentais. Um deles é a racionalização. Nessa racionalização aqui, o que a gente identifica aqui é a ideia de que a corrupção, na verdade, é só uma lealdade, ou o contrário, né? É só lealdade e não corrupção. Essa é o conceito da pessoa, que ela pega e fala o seguinte: puxa vida, na verdade a gente só está retribuindo, eu estou retribuindo um apoio, uma ajuda de uma pessoa, então eu estou sendo só legal. Não tem nada de corrupção aqui, não tem nada de errado É nisso. meio que traduzindo isso, é uma mão lava a outra. Ele já me ajudou em um momento, eu estou ajudando ele em outro momento e não estou pedindo nada em troca. É isso que eles pensam, na realidade, né? Traduzindo para uma linguagem mais simples. E esse é um grande desafio quando a gente fala no processo seletivo, quando a pessoa está migrando para uma outra empresa. Ela acha que levar as informações às quais ela tinha acesso, isso já vai colocar ela num outro patamar na própria atividade nova que ela vai exercer. Então, ela começa ali a gerar uma sensação de status, né? O que eu posso levar para aquela organização que eu estou chegando agora me olhar diferente, para abrir portas, para eu ser aceito nos grupos? E isso a gente vai falar no próximo dilema mesmo, que é a questão a pessoa leva a informação dessa empresa para outra, né? Mas antes ainda, quando está na mesma empresa, aí vem a questão do benchmark, né? Ou se não, você troca de informações com o mercado e tal. Aí a questão é a seguinte, o quanto que a pessoa ela acredita que essa troca sempre é positiva, né? Porque ela não pensa, eu estou vendendo informações ou eu vou sacanear a empresa. Não, Estou sendo desleal com a empresa anterior. muito pelo E contrário. hoje você tem um desafio que são as redes sociais, né? Quantos grupos no WhatsApp que a gente participa, que são fóruns realmente ali, ou do segmento, ou por cargo, onde as pessoas começam a pedir: poxa, você pode mandar a planilha salarial? Você pode mandar qual foi o planejamento ou que abordagem vocês usaram para a situação XYZ? Então, hoje está cada vez mais sensível essa troca. Agora, você não acha que essa racionalização que a pessoa faz, ela não pode dar aquele conforto para ela? Mas a empresa que está me contratando, ela está querendo a informação também do outro emprego. Ela já não coloca nesse pacote para se avaliar. E o outro ponto é, será que de fato a empresa que está contratando não está contratando só pelas informações que aquele candidato tem? De maneira não velada, mas de maneira direta? E sabe uma frase que a gente ouve muito no processo seletivo? Ah, eu visto a camisa da empresa. Esse vestir a camisa da empresa tem um preço, né? Aí vem a questão da lealdade. Qual é o limite da lealdade? A lealdade é para quem, na verdade? A pergunta, e eu acho que é um dos pontos aqui, é uma das ferramentas para a gente montar a ponte de ouro, é o seguinte, é discutir sobre o que é lealdade, qual o limite da lealdade para com um colega, um ex-colega de trabalho, ou mesmo lealdade em relação a um fornecedor, um prestador de serviço. Até onde vai isso, né? Será que tem algum... Mais do que isso, como que a pessoa define para quem que ela vai ser leal? Se é para a própria empresa ou se vai ser para um colega, um amigo, por exemplo, que trabalha na concorrência ou, sei lá, no fornecedor. Essa é uma pergunta, né? Que é uma das ferramentas para a gente trabalhar exatamente nesses dilemas durante por exemplo, um treinamento, um workshop dentro da empresa. E aí já entra um outro ponto, né? Que em vários momentos da nossa carreira a gente fala
que o brasileiro é um ser cordial, né? Dizer o não para alguém que você conhece, para alguém que você é amigo, para alguém que te ajudou, é difícil pra cacete. Uhum. A pessoa tem que ter tem que estar em condições de postura de enfrentar esse receio de dizer o não numa situação tão difícil como essa. Porque afinal de contas, pô, é um amigo, é um conhecido, já me ajudou. Como é que eu vou dizer não? É só uma informação que ele está pedindo para mim? É uma informação que eu nem estou ganhando, a princípio não estou ganhando nada com isso, não vai me trazer Não tem vantagem. nada em troca, né? Não tem nada em troca. A não ser a outra informação. Então, essa meio que elas por elas. E aí eu estou fazendo isso para o bem da empresa, porque eu estou pegando informação lá do concorrente, sei lá da onde. Né? E aí vem uma questão também, uma das ferramentas da Ponte de Ouro, que é você trabalhar adequadamente sobre a questão do quais são as informações realmente confidenciais. Porque uma coisa que acontece, que é muito comum, é o seguinte: toda e qualquer documento já deixa lá o Confidencial. confidencial. E aí, se tudo é, nada é, né? Então, realmente, aí no final das contas, quando é alguma coisa de fato confidencial, vai cair no limbo de que não é. Na verdade, meio que vai passando, né? Então, acho que isso trabalhar, ou melhor, trabalhar ou definir o que de fato é confidencial e qual a transparência que pode ter dentro da empresa, beleza, ó, isso aqui você pode discutir internamente, é um documento de uso interno. Isso aqui não. Isso aqui nem internamente pode dividir. E isso tem que ser detalhado, porque você ainda escuta assim, a empresa tem capital aberto, então as informações são públicas, mas mesmo com capital aberto, nem todas as informações são públicas, né? Então, sair dessa seara de que a gente acha de que é óbvio, que as pessoas sabem definir o que é o que não é. São públicas, mas elas têm um momento ideal para se tornarem públicas, né? Tem um segredo ali que precisa ser mantido, tem algumas regulamentações que precisam manter. E a questão do... Mas eu acho que o mundo corporativo ainda é muito carente sobre essa qualidade de classificar o que é confidencial ou não. Acho que a galera nem se preocupa tanto com isso, entendeu? É mais fácil fazer o que você falou. Tudo é confidencial, quando na realidade nada é confidencial, e aí não perco tempo de ter esse trabalho de fazer essa gestão. Então eu vejo uma carência muito grande nisso aí. As pessoas não sabem definir o que de fato é. E a questão é que quando dá ruim, o que você ouve do posicionamento é que assim, mas hoje qualquer um pode ter essa informação, tá pública, é só ir lá nas redes sociais. É uma forma da pessoa justificar aquilo que não era tão claro para ela. Né? Eu lembrei de uma situação que quando eu era auxiliar de RH. Era o Renatinho. Era o Renatinho. Eu tinha 16 anos quando o chefe da minha chefe, era o diretor de RH, me chamou na sala dele, que eram era uma fábrica, então tinha vários prédios e ele ficava no prédio vizinho. A gente ficava numa sala e ele ficava no prédio vizinho. Aí a secretária dele me ligou, falando que era para eu ir lá na sala dele. Aí você já foi morrendo de medo. Não, mas era normal ele me chamar e tal, tudo certo. Aí, beleza. Quando eu entrei e tal, ele pegou e falou: então, Renatinho, é o seguinte, eu te chamei aqui para te falar a seguinte situação, eu vou demitir a fulana, que era minha chefe. Aí eu, sério? Como assim, né? Mas aí eu fiz uma pergunta inocente, tinha 16 anos. Eu falei, mas por quê? Ele, não, por corte. Eu falei, tá, tudo bem. Aí ele falou, mas você não pode falar isso para ela. Eu falei, tá, mas e quando você vai demitir? Ele agora, vou chamar ela agora para cá. Eu lembro como se fosse hoje. Eu saí da sala morrendo de medo de encontrar ela. Aí sabe o que eu fiz? Eu peguei e fui me esconder numa sala de uma outra área lá, que era a área correlato, que era DP. Aí eu fui lá, entrei na sala e fiquei meio que escondido, assim, verdade. Dentro do armário do Quase arquivo. que dentro do armário, assim, porque eu tava morrendo de medo de encontrar com ela no caminho. E aí ela vai perguntar, o que você estava fazendo lá, né? E aí eu teria que mentir. Bom, por que eu estou trazendo isso aqui? A minha pergunta é, para que ele foi me falar minutos antes que ia demitir a minha chefe? Qual era o objetivo? Por que eu precisava, com 16 anos, saber disso? Saber disso e passar por um dilema ético desse? Para quê? Sim,
Ou seja, aí a pergunta é a seguinte, ou na verdade a ponte de ouro também é a seguinte, será que todas essas informações têm que passar para o colaborador? Todo mundo tem que saber de tudo? Quais são as alçadas, né? É isso. Quais são as alçadas? Para que eu vou colocar a pessoa em xeque ou mesmo, ou na verdade, a informação em xeque, todo mundo numa situação Não, complicada? talvez colocar uma pessoa que não tenha resiliência para suportar aquilo e encontrar a chefe e falar para ela. Eu digo mais, até a maturidade profissional, né? Porque um jovem aprendiz, ele está iniciando a atividade profissional dele, ele não tem a musculatura, ele não tem a vivência, e você vai colocar ele numa situação de pressão só se ele quisesse medir alguma coisa, medir até mesmo a sua lealdade, né? Pois é, eu acho que pode ser isso. Pode ter sido isso. Porque não faz sentido. E, de fato, se eu encontrasse com ela e ela me perguntasse, eu falaria. Eu acho que a chance de falar era enorme. Era enorme. Não, eu tenho quase certeza que eu ia falar. Porque O humano seria isso. porque é a pessoa que eu estava trabalhando com ela há mais de um ano. Ia ser assim, eu vou te contar um negócio, mas você não pode falar que fui eu. Ia ser alguma coisa nesse sentido. Então, assim, é muito complicado um Sim. negócio desse, né? Principalmente numa situação como essa, você tem ela como referência, né? E a sua lealdade é com ela. É com ela, não era Porque com... ela é a pessoa que até então estava te É. protegendo, te guiando, te direcionando ali na empresa. E aí as empresas, elas preferem, como a gente falou no início, colocar tudo como confidencial ou não, vou colocar uma NDA para ele assinar. A NDA vai fazer com que ele não fale e não compartilhe as coisas. De novo, ingênuo são as pessoas que acreditam que a NDA vai impedir que alguém compartilhe alguma informação. A gente não pode trabalhar baseado numa NDA, num documento. Você tem que trabalhar no formato que a gente está propondo aqui, na reconstrução da ponte de ouro, na reconstrução das consequências positivas do bom entendimento de uma situação como essa. Porque senão fica só políticas assim meio sem sentido, né? Não é que sem sentido, até tem um sentido. Inclusive psicológico na cabeça da pessoa. Eu vi agora, antes da gente entrar aqui na gravação, que teve um assalto, um furto, não, desculpa, não foi assalto, foi um furto no Museu do Louvre, lá, né? E aí a reportagem estava falando o seguinte, que a senha de acesso lá era Louvre. Era tão básico que, tipo, cara, surreal, cara. Você fala, não é possível. É a mesma 1, 2, 3, 4, né? 1, 2, 3, 4. Ou senão o cara coloca o post-it ali com a senha no monitor. Ou ele tem um bloco de notas no próprio celular com as senhas, né? Sim, sim. Ou senão ainda coloca no próprio celular, na carteira, a senha. Mas a questão da NDA, a gente também concorda que ela tem que... Mas eu acho que tem que ser duas coisas, NDA e esse outro fator que eu falei, porque senão só fica pela ameaça, né? A NDA é só pela ameaça. Só pela ameaça. É só pela consequência fria e você não está ensinando, você não está desenvolvendo a pessoa. E o que a gente mais vê de relatos no PIR, você revelaria informação confidencial para quem não é devido? Não, porque eu assinei um NDA. Então, assim, pelo fato dele ter assinado, se ele não tiver assinado, ok. E eu acho que no processo de investigação é mais tentador a pessoa vazar informações. Né? Muito mais. Porque a investigação tem é meio... Tem um... Ela instiga nossa, eu estou participando de uma investigação, deixa eu te contar, tá envolvendo o diretor fulano e tal. É meio que... cara, que gostoso, assim, eu ter essa informação. Agora passou até um filme. Lembra quando nós íamos, há alguns anos atrás, a fazer processo de reforço de cultura ética, e aí vinha a pontinha de que alguém sabia de alguma coisa e marcava encontros em estacionamento de shopping, vou levar documentos, vou levar pastas. Impressionante. E essa questão da confidencialidade, durante as investigações, os clientes pedem muito, não... Fala para os entrevistados que não pode compartilhar nada, pede para ele assinar esse termo, aquele termo. Obviamente que isso tudo a gente fala, isso tudo a gente pede para assinar, mas como o Renato disse, esse controle da informação é muito difícil, porque todo mundo tem um melhor amigo, todo mundo tem alguém que ele compartilha segredo. Então, o melhor formato é você acreditar que aquela informação vai vazar e você usar a seu favor, que
Porque aquilo ali as pessoas vão ficar sabendo e usar a seu favor durante a investigação e durante a entrevista, que isso é a maior probabilidade falando de ser humano, falando de pessoas como a gente ali. E eu acho uma frase muito legal que você usa, Mário, na investigação, e os especialistas também, que deixar claro que assim, olha, eu garanto a confidencialidade aqui. Agora, o que você vai fazer com essa informação saindo aqui da sala, a responsabilidade é sua. Então, deixando claro também para o entrevistado de que pode sair por ele a informação, né? Muitas vezes o entrevistado que confessou, ele fala depois, mas depois todo mundo ficou sabendo, é porque depois que ele saiu, ele contou para o melhor amigo, e esse melhor amigo contou para o outro melhor amigo, e a coisa acabou permeando. Então, a segurança dessa informação não está só na mão do entrevistador, do investigador ou do especialista no processo de seleção, no processo da aplicação do teste de integridade, mas está na mão de todos que circulam aquilo lá. E é isso. Então, em relação a esse primeiro dilema, eu acho que é o ponto, um dos códigos do Pentágono, né, do gatilho que leva a pessoa a vazar a informação, é a questão do excesso de lealdade. E o excesso de lealdade para quem não é devida. Então, a questão é qual escolha? Para quem que eu vou ser leal? E que a pessoa tem que ser leal para a organização em si, né? E aí a gente já vai partir para o dilema 2, que é o seguinte: o pedido do novo chefe. Que Esse aí é forte. Na nova empresa, o novo chefe pede informações confidenciais. Como aparece na internet, negacionistas dirão que o chefe nunca vai pedir informação da empresa anterior, né? Nunca. Muito bem, então agora vamos para o dilema 2, o pedido do novo chefe. E aí, trazendo a pergunta do Peer, né? O que você faria se seu novo empregador pedisse informações confidenciais do seu último trabalho? As respostas, elas foram compiladas por um agente de IA. E nós extraímos essas respostas do Pentágono da fraude. E dentro do Pentágono, a gente vai trazer o vértice que acho que é o que mais é latente dentre os dilemas que a gente trata aqui, que é a questão da pressão. Já aconteceu comigo. O diretor pediu umas informações para entender o mercado. Eu sabia que era confidencial, mas pensei, ele agora é meu chefe. Fiquei com medo de negar e parecer desleal. Eu só quis mostrar comprometimento. Muito bem, então agora, quando você vê essa resposta, a primeira coisa que vem na cabeça é o medo, né? É o medo. E o medo está atrelado diretamente com a pressão, que é um dos vértices do Pentágono, mas também a disposição ao risco. Por quê? Porque no final das contas a pessoa ela tem medo de vazar informações, mas também tem medo de não ganhar aquele emprego, né? Ou seja, não entrar nessa empresa que ele está sendo candidato e ao mesmo tempo estão pedindo essa informação. E aí ele vai colocar na balança o seguinte, tá, mas e se eu vazar a informação, o que pode acontecer comigo? Qual é a chance de descobrirem que eu que vazei informações, né? E a grande pressão dele, assim, se ele não passa essa informação, o concorrente dele, que é o par, né, o participante a essa vaga, vai passar. E aí fica aquela guerra de braço, né? Quem tem mais informações é que, de fato, vai conquistar essa vaga. E que dilema, né? A gente está falando desse dilema, muitas pessoas falaram, não, eu não vou passar de jeito nenhum, mas a pessoa tem que vivenciar essa situação, tem que sentir essa dor na pele para ela poder tomar a decisão. Não é uma resposta fácil. A gente procura, a gente se prepara, a gente quer agir dessa forma, mas só você vivenciando, você vai poder saber o caminho que você vai tomar. Mas aí, a gente está falando do processo de seleção. Mas isso ainda pode continuar depois que a pessoa já foi contratada. Porque ela vai ser pressionada por resultado, vai ser pressionada por algumas coisas, e pode ser que ela volte no antigo empregador para pegar essas informações, pegar esses materiais e demonstrar resultado, demonstrar desempenho para conseguir uma boa visibilidade e ter confiança do chefe. Ou muitas vezes ligar, né, para o colega que ficou na empresa anterior e falar assim, sabe aquele projeto que eu fiz parte, que eu desenvolvi? Manda o arquivo para mim. Muitos casos de investigação acontece isso de fato. Olha, eu liguei para um funcionário, pedi umas planilhas, umas tabelas que eu tinha construído, a pessoa racionaliza, eu construí, eu preparei, a empresa não tinha, e era um material que era meu, só que vinha com todos. Se viesse só a estrutura da planilha, não, vinha a estrutura da planilha com todos os números, dados, projeções,
que eram questões confidenciais da empresa e acabariam beneficiando a nova empresa que ele estava trabalhando. É, Sabe que esse é uma pressão que é muito vivida, era vivida, hoje acredito que não mais, mas na área comercial. Então, para você ir para uma outra empresa, era assim: qual o tamanho da tua carteira de clientes? Como se a carteira fosse da pessoa, Uhum. do vendedor, né? Na verdade, a carteira é da empresa. Então, assim, o tamanho da sua carteira, o quanto que você comercializava de produtos naquela carteira, era de fato o seu passaporte para uma nova organização. Aí uma pergunta, né? Será que a empresa que no processo seletivo faz essa pergunta, ou pede informações, mas como que você fazia tal coisa ou tal coisa lá na sua, ou como que você faz na sua atual empresa? E- Esse tipo de pergunta não leva também a fraude de vazamento de informações, será? Com certeza, Sim. esse tipo de pergunta é um estímulo, como a gente fala, né, uma licença poética. Pô, se a empresa já está pedindo para mim, logo nesse momento, no processo de seleção, o que eu tiver para carregar, para trazer, para me desenvolver nesse outro local, eu vou trazer e para mostrar para o meu chefe, para eu ganhar visibilidade, porque já no processo de seleção isso acontece. Então, são os sinais que o candidato recebe desde o primeiro momento no processo de seleção, né? Então são vários sinais. O Mário, aí eu brinco que é o peer invertido, né? Aí É, é o participante fazendo o peer com a cultura daquela organização. Ele já consegue entender qual que é realmente o propósito daquela empresa, né? Que está totalmente desalinhada se ele tiver um bom comportamento com o propósito dele. e é sensacional isso que você falou do peer invertido, porque a gente fala em muitos lugares, olha, um candidato, quando vai para um processo de seleção, ele vê que a empresa tem área de compliance, que a empresa tem código de ética, canal denúncia, que a empresa tem comunicação sobre esses temas, que a empresa aplica teste de integridade. Isso já dá um grande sinalizador para ele sobre o que ele vai enfrentar com relação a esses temas. Agora, e o grande sinalizador que ele toma com o peer invertido quando alguém pede a informação logo no processo de seleção? Sim. Já vê que aquela cultura vai espremer ele, vai pedir coisas que muitas vezes vão ferir aquilo que ele acredita como É correto, né? verdade. E aí, uma das ferramentas para a ponte de ouro, no processo seletivo, já deixar claro, né, assim, de uma maneira já no default ali, no padrão, quando a pessoa se candidata, já deixar claro o seguinte: não será solicitado nenhuma informação confidencial da sua atual ou ex-empresa por ninguém, ou ninguém está autorizado a pedir isso. Porque se o candidato ele já sabe qual é a definição, o posicionamento da empresa em relação a essa questão. Ele fica mais confortável para pegar e falar: não, não posso passar essa informação. Digo até mais. Ele vai pensar duas vezes se aquilo lá não É. é um teste de integridade velado, né? Uhum. Que é só deixando também muito claro para quem não nos ouve ou nos assiste, que é o seguinte: quando fala em teste de integridade, tem vários tipos. Um deles é o velado, o outro é o transparente, o aberto, que é o PEER, por exemplo, é o teste aberto. A pessoa sabe que vai passar por um simulador ético. Agora, tem aquele teste de integridade que é o velado, a pessoa não sabe que está passando por aqueles dilemas, né? Agora, se a empresa já deixa claro, antes mesmo dele ter contato com qualquer pessoa dentro da empresa, ele vai pensar o seguinte: essa pergunta aqui é uma pegadinha. Eu acho que. E a É. gente tem outro desafio, né? Que a gente ainda tem, muitas vezes, líderes, né? E organizações com comportamentos, vamos dizer assim, bem inadequados, que colocam infiltrado, né? Ele indica aquele profissional para trabalhar naquela empresa, mas de fato é só para obter informação daquele parceiro, daquele fornecedor, para voltar e trazer essa informação para ele, né? Ele vive aquela cultura. E por coincidência do dia, a gente vai iniciar o tratamento de um caso de vazamento de informações confidenciais de uma funcionária que passou as informações para um terceiro fora da empresa. A gente vai iniciar agora, né? E aí, quando a gente terminar, provavelmente vocês vão ouvir o contexto todo, o que motivou essa pessoa a fazer isso, né, Renato? Que a motivação não necessariamente é grana, né? Como a gente falou no dilema anterior. Muitas vezes é lealdade, é
Status. Status é uma coisa interessante também, né? Ajudar um amigo, ajudar. É? Ele não está me dando nada, eu vou ajudar porque ele precisa, ele está correndo risco de perder o emprego, ou ele precisa fazer um número, precisa. Né? É isso. Acho que é esse um ponto muito importante. E aí eu quero já partir para o dilema 3. O dilema 3 é o fornecedor amigo. Agora, o dilema 3 é o fornecedor amigo. E a pergunta que nós trazemos aqui diz se há situações em que fornecer informações ao melhor fornecedor sobre os preços dos seus concorrentes se é justificável. As respostas elas foram compiladas por um agente de IA e a gente traz de relatos de participantes fraudadores, confessos, que participaram da pesquisa Pentágono da Fraude. Olha, depende da intenção. Se for para garantir um preço melhor, não vejo problema. No fim, a empresa sai ganhando. Eu só ajusto a informação para facilitar a negociação. É o jeito de ser eficiente. Eu vou pegar aqui o gancho do ser eficiente, né? Por quê? Porque para ocorrer uma fraude, né, segundo o Pentágono da Fraude, tem que ter a capacidade. Então, a pessoa tem que ter condição e competência para cometer a fraude. Saber fazer. Saber fazer. E para saber fazer um vazamento de informações, vamos combinar, não precisa muita capacidade, basta a informação ter só... alguns acessos. Ter acesso. Aí entra a questão da oportunidade e como que a pessoa vai vazar informações. Beleza. Mas só que a questão é que muitas vezes a pessoa ela pensa o seguinte: eu quero ser eficiente, que foi a resposta desse compilado de fraudadores confessos, que é o seguinte: no final dos contos é bom para a empresa, porque no final do dia, eu vou contratar o melhor fornecedor. E aí eu estou só ajudando o processo, né? Eu acho que é isso, essa lógica. E na cabeça dele todo mundo ganha, né? Porque muitas vezes eu tenho a regra lá de apresentar 3 orçamentos. Eu não tenho empresas que possam me propor realmente esses orçamentos. Às vezes é uma especialidade de uma empresa. E aí é muito comum falar assim: poxa, você não tem outro CNPJ? Manda um outro orçamento com outro CNPJ e tá tudo certo, né? Isso é comum muitas vezes a gente ouvir. A gente ouve até de empresas nos contratando falando: mas você não tem outra empresa? Manda 2 orçamentos, já facilita o serviço para mim. Você vê que a pessoa nem pensa o que ela pediu, né? Ela só quer facilidade ali porque ela quer contratar você, mas ela não está ganhando nada em troca. Aliás, uma coisa que me irrita profundamente quando a pessoa pede o orçamento, proposta para a gente, só para constar. E você sabe que é só para constar quando você pega e fala o seguinte: não, mas me passa mais detalhe, vamos fazer uma reunião, deixa eu entender melhor, tá? A pessoa: não, eu só quero, só me passa aí uma... Para quê? Porque ela já fechou com... E tá tudo bem a pessoa fechar com o fornecedor A ou B, tanto faz. O que importa é o seguinte: não vai gastar o tempo do outro só para pegar e constar, porque tem que ter 3 propostas lá, segundo a regra, né? Mas um ponto que é muito forte e que meio que tranquiliza a pessoa é que ele põe na cabeça que o resultado final é bom. Só que aquele resultado final bom é aquele resultado final ilusório, porque muitas vezes é um fornecedor que não tem a qualidade, que não tem a capacidade de entregar aquele serviço, como os outros fornecedores que tinham um valor maior teriam essa capacidade. Então ele coloca isso na cabeça: mas o resultado final é bom porque é o melhor preço. O outro ponto, às vezes, é o melhor preço por uma diferença muito pequena. Por quê? Porque esse fornecedor que recebeu a informação, se a proposta é de 1.000, ele vai colocar 990, vai saber que vai ser o ganhador porque é o menor preço, porque o processo de concorrência também está na mão dele. Então, o resultado final é bom só na cabeça do fraudador, que ele procura dar uma desculpa para aquilo que ele está fazendo, quando na realidade não é bom. Nem sempre é o melhor fornecedor e, na maioria das vezes, como a gente vê, não é o melhor preço. É o melhor preço dirigido para alguém que teve acesso à informação e os outros fornecedores não tiveram acesso a essa mesma informação. Em falar em acesso à informação, do episódio anterior, o fraudador, ele passava informação, nem era da concorrência que ele gerenciava, né? É isso mesmo. O interessante é que o funcionário ele tinha acesso
ao diretório da área de suprimentos, e tendo acesso ao diretório da área de suprimentos, ele tinha acesso aos diversos processos de compras que estavam acontecendo num determinado período. E as informações que ele vazava não eram as informações dos próprios processos que ele conduzia. Isso é uma ferramenta de autoproteção. Eu não vou vazar as informações do meu processo, vou vazar as informações da Alessandra, e aí, se der algum problema, não é comigo a coisa, né? Então ele vazava informações de outros compradores dele, né? E aí já vem uma das ferramentas da Ponte de Ouro, que é exatamente segmentação de informação, né? Ou seja, eu não, por que que ele tinha que ter informação de todo o diretório de suprimentos? Qual é o motivo? Por que que ele tinha que ter tanta informação assim? Então, se segmentasse ali as informações, não, você vai ter das suas concorrências que você está gerenciando, é uma coisa. Agora não, tem de tudo. Aí ou seja, se tá lá aberto para. Tudo bem, mas é só para a área de suprimentos. Mas a área tem 10 pessoas, então 10 pessoas têm acesso a essas informações, então aumenta a oportunidade para a ocorrência desse vazamento. E torna frágil, né, o processo, porque até para a organização fazer uma auditoria, checar todas essas situações e instruir, né? Mas vamos lá, não vamos ser tão rígido assim. Tem empresas, tem profissionais que vão dizer, mas Mário, aqui a gente faz rotação de processos de compra, a gente faz rotação de funções, então por isso que todo mundo tem acesso. Mas ok, tudo bem, todo mundo pode ter acesso, mas pode ter uma forma de controlar esse acesso. Se no teu diretório, no teu sistema de informações da empresa, você não consegue identificar as pessoas que têm acesso aos documentos, as pessoas que têm acesso às pastas todo dia, toda hora, aí você escancarou e aí o risco é maior ainda. Então, você pode optar, como o Renato disse, olha, você vai ter acesso aos seus processos, só o processo do fulano e Beltrano você não vai ter acesso. Mas aqui a gente faz rotação, a pessoa falta, tira férias, fica doente. Beleza, todo mundo tem acesso a todo mundo, mas eu tenho uma forma de controlar e de monitorar esse acesso, para que quando der um problema, a gente consiga ter o rastro para identificar e investigar. E muitas vezes usam a mesma senha, né? Aí dificulta ainda mais essa situação, porque se a senha ela é coletiva, como que você rastreia quem foi que teve o acesso, quem foi que fez aquela consulta, né? Ou senão a pessoa até tem a sua senha, mas aí compartilha com o amiguinho, porque vai estar de férias, ou nem férias, né? De repente foi no médico, ou sei lá, todo mundo troca a senha com todo mundo, né? Por quê? Porque não vê a maldade no outro. Aí eu lembrei de um caso que a gente tratou também, alguns anos atrás, que foi o seguinte, o cara era da área técnica de engenharia. E esse cara, ele não tinha acesso às informações de orçamentos, né? Quem tinha era a área de suprimentos. Ele era só escopo técnico. Escopo técnico, ele só definia ali, eu quero tanto, tal, escopo técnico, mas não tinha informação do comercial. E aí, o que ele começou a fazer? Ele começou a ter caso com a analista de suprimentos, que aí ele teve o caso com ela para pegar informações, e aí ele passava lá para o fornecedor, e aí fazia todo o esquema lá da fraude. E aí, ela ingenuamente não sabia de nada, né? E o pior de tudo, que eu lembro que ela pegou e, na verdade ele, né, quando ele confessou isso, a gente falou, mas você teve um caso com ela mais por conta de receber essa informação? Ele, não sou tão maquiavélico assim. Ele todo orgulhoso, né? Lembra disso? Ele todo feliz, assim, não, eu não sou tão maquiavélico assim. Eu gostava dela um pouquinho. Buscando admiração, buscando a nossa admiração ele estava, né? Que bom. Exatamente. E aí o cara fazia isso, o cara teve um caso com ela para pegar a informação, né? Interessante. Parece história de filme, né? Eu vou ter um caso com aquela pessoa, porque ela tem informações, eu pego informações, acabo o caso e consigo... Mas, aliás, Mário, a gente tem história, sim, para a Netflix. A Netflix está perdendo tempo. É verdade. Nós temos histórias, nós temos causos, a gente tem o fato em si, né? E é real. É a vida como ela é, né? Só estamos esperando vocês, Netflix. Procura a gente que vai dar match. Vai dar match. E aí, essa questão tem a ver, né, com o que a gente falou no episódio passado, né? Do assédio sexual. Não era assédio sexual, porque foi consentido, mas, no final das contas, o conflito de interesses ali por conta das informações que ele obtinha, né? Então, aí entra
essa confusão ali e o cara fez isso de forma premeditada. É sinistro, né? E esse é o grande desafio, né? Nenhum dilema está sozinho. Ele vai Uhum. começar, e pode começar através do assédio sexual, mas que pode virar uma fraude, pode ter uma manipulação, pode voltar para um assédio moral. Então, os dilemas, eles estão muito interligados. Uhum. E aí, falando especificamente de vazamento de informações, uma das ferramentas também para a gente criar essa ponte de ouro é trazer dados do qual o impacto para a pessoa versus o que ela ganha vazando informações. É interessante que também no Pentágono a gente fez essa análise, né, que era quanto que a pessoa ganha com a fraude versus a remuneração dela. E aí representava um terço, a fraude representava um terço da remuneração anual. Ou seja, o cara ganha 3 salários com a fraude e perde o emprego e talvez a reputação para a vida, né? Uhum. Então, essa ponte ou essa ferramenta para a ponte de ouro parece o seguinte: mas aí você quer destacar para os colaboradores que não vale a pena financeiramente cometer a fraude? Sim, sim. Não vale a pena eticamente, isso está resolvido, todo mundo sabe, né? Mas você tem que mostrar para ele o seguinte, cara, aquelas fraudes que você vê na TV de milhões, bilhões, não, milhões, né? Milhões, o cara ficou rico, isso é exceção da exceção da exceção. A maioria não vale a pena. A nossa pesquisa provou isso. Exatamente. Né? Não vale a pena você correr o risco de vazar uma informação para um coleguinha no churrasco e perder seu emprego, cara. E aí a gente está falando de reputação, de imagem. Se ele acha que o coleguinha que ele ajudou vai ajudar ele nessa situação, esquece. Né? Isso é um engano. Ele vai ter dificuldades até mesmo de se recolocar. Porque isso é verdade, né? A pessoa vale ainda muito pelo crachá ao qual ela carrega. Então, hoje você está nessa posição, você tem um valor para a sociedade. A partir do momento que você não está mais, a sociedade já te olha de outra forma. E aí o ponto também, uma outra ferramenta da ponte de ouro é você apresentar histórias de gente que deu ruim, né? Que deu ruim. Que vazou informações, e aí olha só o que aconteceu. A pessoa, obviamente, aí é só um cuidado, esse é um ponto, um disclaimer importante, que você não pode citar nomes e nem, tipo, é meio que óbvio e todo mundo sabe, né? Que é o fulano que... Isso você não pode fazer. Mas trazer situações como histórias e, preferencialmente, histórias reais como exemplos de coisa que deu ruim é um caminho. Envolvendo amigos, envolvendo casais, envolvendo pessoas que trabalharam numa empresa e montaram um negócio próprio, paralelo. Então tem diversas histórias que a gente já vivenciou como casos reais que você pode reconstruir, preservando as informações e direcionar e treinar as pessoas, né? Eu fiquei sabendo que tem alguns livros sobre isso. Alguém sabe? Temos! Você sabe? Dentro da literatura do Xande? dilema, nós temos aqui Dissimulados, nós temos Doce Ilusão, Doce Veneno, Doce Ilusão, que vão contar o day one. Qual foi, né? O que aconteceu para aquela pessoa ter a virada de chave. Seja situações que levaram ela a percorrer o pentágono da fraude ou o triângulo do assédio. Agora, o vazamento pode existir pela simples bondade da pessoa na essência, você acha? Eu acho que sim. Eu acho que sim. Isso acontece, eu diria até muito, na verdade. Até mais do que o normal de receber dinheiro em troca. Eu né? acredito que é por onde começa. Porque ainda tem aquela sensação do... a forma de entrada, de relacionamento com alguém, é o fato de você ter alguma informação que você pode ser útil para alguém. E que muitas vezes você não quer ganhar nada. Você só quer mesmo o olhar daquela pessoa, ela te reconhecer como alguém que pode, em algum momento, poder ajudar ela. Então a gente volta a dizer que pessoas boas também podem vazar informação sem ter nenhum objetivo concreto financeiro por conta daquilo. Simplesmente para ajudar alguém. A pessoa sabe que está vazando informação, ela sabe que aquilo é errado,
mas ela faz isso por uma necessidade de pertencimento e não por uma questão de grana. Que esse é um grande erro, né? Que a galera pensa que é o seguinte: falou em fraudador, ou é psicopata, ou é um ganancioso que passa por ser Contumaz. contumaz, é um cara monstro. Não, pessoas vazam informações muitas vezes porque só querem se sentir pertencente em algum lugar. Você falou uma coisa, né, Ale, do status, né? A pessoa tá lá no churrasco com os amigos da faculdade, né? Do colegial, que se encontra uma vez por ano. Ele quer falar que ele está Faz e acontece. gerenciando o projeto tal, o produto, vai lançar o produto tal da empresa que ele trabalha. Ele quer esse status, não é por grana, né? Então, se a gente tem essa questão do status, a gente tem também mais uma ferramenta de ponte de ouro, é o seguinte: falar para a pessoa o quanto que ela é importante para a empresa, a ponto de receber essas informações confidenciais, e a empresa está confiando nele para justamente para Ele ter ser o esse cuidado, guardião, para ser né? guardião. Guardião dessas informações. E o PIR, ele é uma ferramenta super importante para isso, porque ele tem a oportunidade de predizer esse comportamento. Se eu já tenho dentro do meu perfil comportamental essa necessidade de reconhecimento, isso vai ser identificado no PIR. E aí a gente consegue identificar e até fazer uma avaliação 360. Imagina esse novo colaborador sendo gerenciado por uma equipe ou um líder onde tem essa questão muito latente. Eu estou colocando mais lenha na fogueira. Se eu não conseguir trazer harmonia e as pessoas terem clareza do que devem fazer numa situação como essa, eles podem se unir e ter um comportamento inadequado. E toda vez que você dá importância para uma pessoa, e eu estou falando o que o Renato acabou de falar, mostrar para ela, você é tão importante, que por isso que nós estamos confiando essa informação para você, pela sua importância, pelo que você representa para a empresa, como no próprio processo de entrevista, no próprio processo de Uhum. investigação. A gente mostra para a pessoa que aquela entrevista está acontecendo porque aquela pessoa é importante para a organização, porque não é qualquer um, porque se fosse qualquer outra pessoa que não tivesse nenhum tipo de importância para a empresa, que não representasse nada, a empresa poderia ter tomado outra e qualquer atitude, ter encerrado a relação sem mesmo dar qualquer tipo de explicação. Então, a questão da importância, eu acho que é uma das grandes chaves para essa reconstrução, de você atrair as pessoas de fato para o lado, atrair essa lealdade e mostrar a confiança que você está tendo nela, né? Muito bem, já temos que encerrar. Agora, o ponto é o seguinte, que quando a gente fala em vazamento de informações, é uma fraude silenciosa, né? É uma fraude que muitas vezes a gente não consegue sequer perceber. Então, e ao mesmo tempo é muito impactante, realmente pode destruir uma empresa. A questão, então, é a gente trabalhar mais do que só a lei, só a regra, o NDA, a LGPD, tudo isso é importante, é Uhum. fundamental. Mas é mais do que isso, é trabalhar o comportamento humano, né? E aí, como que você trabalha esse comportamento? A gente tem várias ferramentas, como essas todas que a gente citou aqui, né? E aí a gente acredita que você que está nos ouvindo e assistindo pode ajudar, pode ter ajudado você, né, para trabalhar dentro da sua organização de forma adequada e para você também, né? Se você de repente vaza informação ou vazaria, pensa duas vezes por conta de tudo que a gente conversou aqui, né? Ale, palavras É finais. isso aí. Então, como o Renato comentou, ele é silencioso, mas ele é devastador. E cada vez mais se antecipar e predizer o comportamento humano vai ajudar você, líder, você, profissional da área de recursos humanos e organização, a fortalecer a cultura ética. Porque integridade não é perfeição, é gestão de dilemas éticos. Ele é silencioso, ele é devastador e é o tipo de fraude que menos aparece nas organizações. Então você pergunta, Mário, quantas vezes você investiga um caso de vazamento de informações do ano? 6, 7, 8, esse ano até agora, acho que isso. A maioria são outros tipos de fraude. Então por isso que esse tratamento tem que ser dado com muito cuidado para justamente a gente não correr esse risco e desenvolver as pessoas. Aliás, o que a gente sempre fala, o futuro do compliance, o futuro das organizações está no desenvolvimento do capital humano, do comportamento humano.
Porque já tem uma série de ferramentas, está no desenvolvimento de predizer comportamento, predizer as atitudes que a pessoa pode ter. Então, essa é a dica que a gente dá, é o que a gente recomenda durante a nossa carreira toda, né? É isso. Então, se você gostou desse episódio, aliás, mais do que desse episódio, do nosso podcast, não esqueça de curtir, Compartilhar. compartilhar, apertar o sininho, blá, 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 tudo isso que você já sabe, eu não vou repetir e tudo mais. Porque isso é muito importante para a gente realmente ajudar mais pessoas nesses dilemas éticos, porque realmente o nosso objetivo é transformar dilemas em integridade. Valeu? Então, até o próximo episódio do Dissimulados.